Oi, pessoal, essa é a nossa segunda aula aí de associação mista de resistores. E nessa aula nós vamos trabalhar aí com alguns dos circuitos que a gente trabalhou na primeira aula. Só que agora eu vou dar um enfoque diferente, que nós vamos inserir uma fonte de alimentação e analisar o que acontece com as correntes e as tensões aí do circuito quando ele está ligado de forma mista, tá? Então vocês vão observar aí que eu resolvi três exemplos com vocês, bem passo a passo, ali com bastante calma para vocês acompanharem, tá? E eu recomendo aí que vocês peguem um caderno e vão fazendo esses exercícios junto comigo aí, tá, pessoal? Para que vocês possam treinar e conseguir aprender aí esse conteúdo, beleza? Qualquer dúvida vocês podem me consultar lá no WhatsApp sem problema nenhum, tá? E eu logo vou deixar para vocês ali uma lista de exercícios daquela de toda semana, valendo nota para vocês me entregarem, beleza? Então assistam a aula com bastante calma, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar ali. Um abraço para vocês, boa aula aí. Pessoal, para que a gente consiga fazer análise das tensões e das correntes do circuito aqui, quando ele está associado de forma mista, a gente precisa ter bem claro assim para nós algumas situações que são pertinentes ali aos circuitos. Vamos pensar aqui no seguinte, ó, quando a gente estudou circuitos, quando eles estavam associados em série, né? Vamos lembrar, pessoal, que em série nós tínhamos a seguinte situação, né? A corrente que passava pelos resistores, ela era igual, era a mesma corrente para todos eles. Então a gente costumava dizer que o valor da corrente I, ela era constante, né? Então I é constante aqui, ó, tá? E aí, o que acontece é que a tensão do circuito, ela ia sendo dividida um pouquinho para cada resistor, não era isso? De modo que se a gente somasse a tensão de cada um dos resistores, nós tínhamos a tensão total ali da fonte, né? Então a tensão V aqui, ó, no circuito em série, ela é a nossa variável, tá? Então V é a grandeza que varia ali naquele circuito, beleza? E aí, pessoal, se a gente estivesse falando do circuito em paralelo, né? Quais eram as características, pessoal, do circuito paralelo, tá? O que acontecia com a corrente I e o que acontecia com a tensão V? Lembra aí que era o contrário, né, gente? Então, ó, no circuito em paralelo, a gente costumava dizer que a corrente I é que era a nossa variável. Porque, assim, se a gente tivesse valores diferentes de resistores, ia um pouco de corrente para cada um dos resistores do circuito, não era isso? Então, no circuito em paralelo, I é a grandeza que varia, beleza? E aí, pessoal, a tensão que nós tínhamos em todos os resistores, ela tinha um valor constante, né? Então, o que era constante aqui era o nosso V. Então, observem que um circuito, basicamente, ele é o contrário do outro, tá? E essas informações é muito importante que estejam aí na cabeça para que a gente consiga resolver esses circuitos, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal, eu vou pegar esse circuito que a gente já calculou o resistor equivalente, tá certo? E nesse circuito aqui, gente, eu vou acrescentar uma fonte de tensão, tá? Vamos alimentar ele aqui por esses pontos A e B que a gente tinha discutido aí anteriormente, beleza? Então eu vou colocar aqui uma fonte, tá? E vou colocar ela virada para esse lado aqui mesmo, beleza? E só para a gente resolver aqui os exemplos, eu vou dizer que essa fonte ela tem um valor de 12 volts. Tudo bem, pessoal? E aí, gente, ó, uma coisa que tem que ficar clara para vocês é o seguinte, né? Vamos só lembrar que a fonte, tá? Ela não sabe que nós temos aqui três resistores conectados nos terminais dela, ligados desse jeito aqui, tá certo? A fonte, ela enxerga, pessoal, todos os resistores que a gente coloca aqui como se fosse um resistor equivalente, tá certo, gente? Então, assim, ó, tem que ficar claro para vocês que esse circuito que está aqui em cima, ou esse circuito que está aqui embaixo, ou esse circuito do resistor equivalente, todos eles aqui, quando são vistos pela fonte, são exatamente o mesmo circuito, beleza? Então eu posso vir aqui, pessoal, ó, nesse circuito que a gente já tinha desenhado embaixo, tá? E posso desenhar a mesma fonte, tá certo? Porque assim, pessoal, todas as características que esse circuito tem aqui em cima, esse circuito de baixo ele também vai ter, beleza? E a mesma coisa vai acontecer com o circuito do resistor equivalente aqui, tá? Então, eu posso vir aqui tranquilamente desenhar essa fonte em todos eles. Deixa eu puxar esse cara para cá. Então, vamos lá, eu vou desenhar essa fonte de 12 volts aqui em todos os circuitos, beleza? E aí, gente, ó, pra gente fazer essa análise aqui com calma, tá?
A forma que eu vou fazer ela com vocês vai ser assim, né, gente? Ó, o primeiro passo aqui que a gente deveria seguir, tá, seria calcular aqui o valor do resistor equivalente em todos os circuitos, né, que a gente vai fazer análise de tensão e corrente, beleza? Então, nós vamos calcular o REC, esse é o primeiro passo, vocês já sabem calcular esse resistor equivalente aí, beleza? E aí, gente, depois que a gente calcular esse resistor equivalente, nós vamos começar a fazer essa análise de tensões de corrente de baixo para cima aqui, ó, tá? Ou seja, nós vamos analisar primeiro o circuito que tem o resistor equivalente, porque esse circuito ele é igualzinho a esse daqui, ó. Então, para nós é muito mais fácil analisar esse circuito do que analisar esse, beleza? Então, o nosso procedimento vai ser assim, né, pessoal? Ó, eu vou fazer análise desse circuito, eu vou calcular tudo que eu posso aqui, tensão e corrente. Depois eu vou voltar para o circuito de cima, vamos fazer o mesmo cálculo, e depois eu vou voltando até que a gente chega no circuito original, tá? E assim, pessoal, deve ficar claro para vocês que existem outras técnicas de análise, tá? Que a gente vai vendo aí durante o curso. A gente pode fazer isso aqui por análise de malhas, tá? A gente pode fazer por Norton, por Thevenin, mas vamos nesse momento nos concentrar nessa análise aqui, que ela vai ser bastante importante para a gente e ela é uma das mais simples, beleza? Então, quando vocês precisarem calcular a tensão aí num circuito misto, tá? Tensão, corrente, esse tipo de coisa, o primeiro passo é calcular o resistor equivalente. E aí eu sugiro que vocês vão desenhando os circuitos assim, ó, passo a passo, para que a gente consiga fazer essas análises, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a fazer análise de baixo para cima, ó, do circuito do resistor equivalente, tá certo? Outra coisa que a gente também precisa lembrar é da nossa lei de Ohm, né? O nosso triângulozinho lá que a gente sempre colocou em todas as nossas aulas ali, beleza? Então nós vamos deixar ele aqui, ó, tenho tensão, resistência e corrente, não é isso? Então, toda vez que a gente precisar calcular a tensão, basta que a gente venha aqui e multiplique o valor da resistência vezes a corrente que a gente tem, não é isso? E todas as vezes que eu precisar calcular a corrente, basta que a gente venha aqui e divida a tensão pelo valor da resistência que a gente tem. Tá certo, pessoal? Então vamos fazer essa análise aqui com bastante calma. Olha só. Se vocês deram uma olhada aqui nesse circuito, nós temos uma fonte de tensão e temos uma resistência só, que é a resistência equivalente, né? E a gente sabe que nesse circuito aqui passa uma corrente, ó, beleza? Uma corrente I aqui. Pessoal, tem que ficar claro para vocês que essa corrente I é a corrente total do circuito, tá? Uma vez que ela está passando sobre o resistor total aqui, o resistor equivalente, beleza? E aí, gente, como é que nós vamos fazer para calcular essa corrente, tá? Ó, o valor de I. Beleza? Pessoal, I, basta que a gente faça a tensão que eu tenha no resistor dividido pelo valor dele, beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Então nós vamos pegar aqui, ó, os 12 volts, que é o valor da tensão que tem no resistor, né? Ó, tem 12 volts nele, dividido pelo valor do resistor equivalente, que nesse caso deu 10, beleza? E aí, pessoal, se a gente fizer 12 dividido por 10, isso aqui vai me dar um valor de 1,2 amperes, ó. Tá certo? Então, gente, dá uma olhada aqui. Olha para esse resistor. Eu já sei sobre ele o valor da tensão que nós temos, que é 12, e já sei sobre ele o valor da corrente que nós temos, tá? Que é 1,2. Isso quer dizer que eu não tenho mais o que calcular nesse circuito aqui. Claro, faltou a potência, mas a potência nós vamos ver na aula da frente ali, tá? Então, ó, se eu já sei o valor da tensão e já sei o valor da corrente, tá? O que nós vamos fazer é passar para o circuito de cima, beleza? E aqui, ó, percebam que nós temos dois resistores para poder analisar, tá? Então, a hora que eu descobrir a corrente deles dois e descobrir a tensão deles dois, aí eu não vou ter mais o que fazer aqui, a gente passa para o circuito da frente, beleza? E é assim que a gente vai fazendo todos os nossos cálculos, tá? Então, ó, vamos voltar um circuito para cima. A primeira pergunta que vocês se fazem é a seguinte. São dois resistores, tá? Então, como que eles estão ligados, beleza? Essa seria uma pergunta a gente fazer. Como que eles estão ligados aqui, ó, tá? Pessoal, eles dois estão ligados em série, ó, conforme vocês podem observar, beleza? Pessoal, na segunda situação que vocês vão analisar é o seguinte. Numa associação em série, nós vamos buscar o que é constante aqui, ó, para eles dois, tá? Então, o que é constante na associação série, pessoal? Como a gente viu aqui em cima, na associação série, a corrente ela é constante, beleza?
Então, pessoal, se a corrente é constante, quer dizer que ela é igual para os dois resistores aqui, ó. Então, a corrente que passa neles dois, ela tem o mesmo valor, beleza? E que corrente que é essa aqui, pessoal? Bom, se vocês analisarem, ó, o circuito de baixo é igual ao circuito de cima. Nesse circuito aqui, ó, passa uma corrente de 1,2 ampere. Então, no circuito de cima também passa uma corrente de 1,2 amperes, beleza? Ó, sai da fonte 1,2, volta para a fonte 1,2. Então, aqui acontece a mesma coisa. 1,2 amperes de corrente aqui, ó, tá? Então, pessoal, eu posso concluir que esse resistor tem 1,2, esse resistor tem 1,2 de corrente, beleza? Então, o que eu preciso calcular se eu já tenho o valor da corrente deles, né, gente? Nós vamos precisar calcular o valor das tensões que eles têm aqui, ó. Então, eu vou calcular aqui a tensão no resistor R1, eu vou chamar essa tensão de V1, tá? Como é que a gente calcula a tensão, pessoal? É fazendo R vezes I, tá? Então, o resistor que nós vamos usar é o R1, e a corrente que nós vamos usar é essa corrente que passa pelos dois aqui, ó, tá certo? Que é essa corrente I, não é isso? Então, pessoal, ó, o meu resistor R1, ele está valendo 6 ohms, beleza? E a corrente I vale 1,2 amperes, tá? Pessoal, se vocês multiplicarem 6 vezes 1,2, isso aqui vai dar 7,2 volts. Beleza? Então a gente conclui o seguinte, né, pessoal? Uma associação em série, a corrente ela é constante, então a tensão fica um pouquinho em cada um dos resistores, tá? Então dos 12 volts que nós temos, 7,2 fica aqui, tá? Então nós somos tentados a pensar no seguinte, né? A diferença para os 12, ela com certeza está aqui, ó, em cima desse resistor RA. Isso é verdade, tá, pessoal? Então, se nós temos aqui, ó, 7,2 volts aqui, o que faltar para 12, com certeza está ligado, está aqui, aliás, em cima do nosso resistor RA. Mas se vocês quiserem fazer isso aqui via cálculo mesmo, né, ó, vamos chamar de VA, a tensão que tem em cima dele, tá? É o valor do resistor RA vezes o valor dessa corrente I, que passa por ele aqui, ó, certo? Então, o nosso resistor RA vale 4, não é isso? E a corrente I que passa por ele vale 1,2, tá? E 4 vezes 1,2, nós vamos ter um total aqui de 4,8 volts, beleza? Se vocês somarem as duas aqui, pessoal, podem observar que com certeza vai dar os 12 volts da fonte, tá? Então, olha aqui, gente. Eu já sei sobre esses dois resistores o valor da corrente que passa por eles, e eu já sei também o valor da tensão que tem aqui, ó, em cima de cada um deles, né? Então, se eu sei a corrente, se eu sei a tensão deles, eu não vou mais analisar esse circuito. Eu já sei tudo que eu preciso sobre ele. Nós vamos voltar um circuito para trás e aí a gente cai aqui no circuito original, que é o circuito que me interessa realmente saber os valores das tensões e das correntes. Beleza, pessoal? Então, ó, eu quero que vocês observem o seguinte, né? Sobre o valor de R1, valor de tensão e corrente, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque, ó, R1, ele tem 7,2 volts, que a gente acabou de calcular, e eu sei que a corrente dele vale 1,2 ampere. Eu já sei tudo sobre ele. Nós não vamos mais mexer com R1, então vamos deixar ele estacionado aqui por enquanto, ó, tá? Agora, pessoal, o que acontece? Eu já sei tudo sobre R1, mas eu não sei ainda as informações sobre R2 e R3. Sobre esses dois caras eu não calculei. Então é eles dois que nós vamos fazer análise agora, ó, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que vocês vão fazer é a seguinte: como que eles estão ligados? Ó, tá? Sempre se perguntem isso. Eles estão ligados em paralelo, beleza? E a segunda situação que vocês vão analisar é a seguinte, ó. Se eles estão ligados em paralelo, o que é constante? O que é igual para eles? Tá? Nós vamos sempre buscar o que é constante para os resistores para poder resolver. Tá? Então, o que é constante aqui na associação em paralelo, pessoal, ó, é o valor da tensão. Isso quer dizer que a tensão deles dois é a mesma. Tá? E que tensão que é essa, pessoal? Para que a gente analise aqui e fique bem claro. Gente, nós podemos pensar aqui no seguinte, ó, esses dois resistores, eles criaram o resistor que nós chamamos de RA, não foi? Então, tudo que tiver aqui no resistor RA, pessoal, está nesses dois resistores também. Se eles criaram RA, o que está no RA está neles, beleza? Outra coisa que vocês podem pensar também é o seguinte, né, ó,
Nesse resistor R1 aqui, ó, tinha 7,2 volts, tá? Não estava faltando aqui, ó, 4,8, né, para chegar nos 12. Então esses 4,8 volts, pessoal, estão nos dois resistores, ó, tá? Então, vocês pensem assim, né? Os dois criaram RA, então a tensão de RA, ó, 4,8 está nos dois. Ou o que faltou para os 12, que é 4,8, só pode estar nesses dois aqui também, tá? E aí, gente, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês é o seguinte, né? Ó, nós temos aqui uma tensão de 4,8 volts, mas é 4,8 volts, pessoal, constante nos dois aqui, ó, tá? Não quer dizer que eu tenha aqui 4,8 mais 4,8 aqui embaixo, não, beleza? Porque senão a gente ia passar do valor da tensão da fonte ali, né? Mas sim que os dois juntos aqui, ó, eles têm 4,8, tá, gente? Então é assim que a gente precisa considerar. Então, ó, se eles têm 4,8 volts, eu já sei a tensão que está em cima deles, beleza? Então, o que eu preciso calcular aqui para eles dois, pessoal? Se eu tenho a tensão deles, eu preciso calcular o valor da corrente, tá? Ó, então eu preciso saber qual que é o valor da corrente que vai para o resistor R2 e preciso saber qual é o valor da corrente que vai para o resistor R3 ali, ó, tá? Vou chamar de I2 e I3 aqui, beleza? Pessoal, para a gente calcular a corrente, a gente faz tensão dividido pela resistência do resistor, beleza? A tensão em cima deles nós sabemos, né, pessoal? Ó, vale 4,8 aí, ó, para cada um deles. Então, a tensão nos dois é constante, ó. Vale 4,8 nesse, tá? E vale 4,8 no resistor de baixo também, beleza? Dividido pelo valor da resistência de cada um deles. Pessoal, esse resistor R2, ele vale 12, tá certo? E esse resistor aqui, ó, ele vale 6, beleza? Então, gente, se a gente fizer aqui a divisão 4,8 por 12 e 4,8 por 6, a gente consegue chegar na corrente que nós temos aqui para os dois, tá? Mas só para a gente, antes de colocar os valores ali, pensem aqui comigo, né, pessoal? Ó, sai da fonte uma corrente que vale 1,2, beleza? Quando essa corrente de 1,2 ela chega aqui nesse nó, tá? Ela se divide em duas partes. É assim que a gente precisa analisar esse circuito, tá, pessoal? Ó, então, uma parte vai para o lado de cima, outra parte vai para o lado de baixo, tá? E deve ficar bem claro para vocês o seguinte, o que vai para cima e o que vai para baixo não é igual, tá? Porque os resistores, eles têm valores diferentes aqui, beleza? Então, assim, quem tiver a maior resistência, logicamente vai ter a menor corrente, né? Então, vamos dizer aqui 2. E quem tiver a menor resistência, tá? Vai ter a maior corrente, beleza? Mas isso a gente consegue fazer aqui pelos nossos cálculos, tá certo? Agora pensem ali no seguinte, pessoal, como que ficam as tensões ali dos circuitos, né? Como que fica essa distribuição de tensões aqui da fonte, tá? E aí a gente consegue fazer essa situação aqui. Vamos pensar aqui no seguinte, ó, tínhamos 7,2, 4,8 ficou aqui para cada um deles, mas nós não somamos elas, tá? Então eu não vou fazer aqui 7,2 mais 4,8 mais 4,8, tá? O que nós vamos fazer, pessoal, é considerar apenas um 4,8 aqui, beleza? Para que a gente consiga fazer essas análises aí, beleza, pessoal? Então, ó, vamos pensar aqui, 4,8 dividido por 12 dá 0. Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui para ficar um padrão, pera aí. Então, 4,8 dividido por 12, tá? Dá 0,4 amperes, beleza? E se vocês fizerem 4,8 dividido por 6 aqui, pessoal, é para dar 0,8 ampere aqui no circuito, tá? Então, pensem que chega a 1,2, quando chega aqui no nó se divide, vai um pouco para cima, um pouco para baixo, beleza? E aí, quem tem, ó, a maior resistência, né, vai ser percorrido aqui por uma corrente menor, e quem tem a menor resistência é percorrido por uma corrente maior. Então, eu preciso que vocês observem aqui, gente, que nós calculamos todas as grandezas que eu precisava aqui, ou seja, eu já sei tudo sobre todos os resistores, ó. Sei a tensão desse, a corrente dele, a tensão desse, a corrente dele e assim por diante, tá? Então, gente, eu vou orientar vocês a fazer o seguinte, como o cálculo ele fica sempre bem bagunçado aqui,
Eu vou orientar vocês a criar uma tabelinha aí para que vocês organizem essas respostas aqui, tá? E que fique mais organizado aí para a gente expressar esses resultados, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou criar essa tabela e já volto aí para mostrar para vocês como que a gente poderia fazer ela para organizar tudo bonitinho, beleza? Só um pouquinho aí. Pessoal, então a tabela que eu falei para vocês é uma coisa mais ou menos assim, ó, só para a gente manter organizado, tá? Eu coloquei aqui desse lado ó, valores do R1, valores do R2, valores do R3, que são os resistores principais ali do circuito, tá? Aqui, ó, nessa coluna eu vou colocar o valor da resistência que eles têm, tá? Então, só para a gente deixar tudo organizado, o valor do R1 ali, ó, ele tá valendo 6 ohms, beleza? O valor do R2, tá? Ele é 12, tá certo? E o valor do resistor R3, ele é 6 ohms, tá? Agora aqui nós vamos preencher as tensões e as correntes que a gente tem aqui no circuito, tá? Quantos volts que nós temos em cima do resistor R1, pessoal? Bom, se vocês observarem aqui, ó, tá, ó, a tensão aqui que nós temos em cima do R1 é V1, deu um total de 7,2 volts. Vamos só organizar ela aqui, ó, tá? Quantos volts que nós temos em cima do resistor R2? Pessoal, em cima do resistor R2 nós temos 4,8, beleza? 4,8. E em cima do resistor R3 nós temos 4,8 também, tá? Então colocamos aqui para deixar o resultado bonitinho, tá? Pessoal, agora as correntes, ó. Quanto de corrente que nós temos em cima do resistor R1, pessoal? Ó, em cima do R1, tá? Aqui, ó, nós temos a corrente de 1,2 amperes, né? Que é a corrente total do circuito, ó. Toda a corrente do circuito passa em cima do R1. Então, 1,2 amperes aqui para o R1, tá? Em cima do R2, pessoal, é a corrente que foi dividida ali que a gente acabou de calcular aqui, né, gente? Ó, 0,4 e em cima do R3 nós temos a corrente de 0,8. Então, 0,4 e 0,8, tá certo? E aí, com isso, a gente finaliza aí a resolução desse exemplo. Pessoal, pode ser que na primeira pegada aí talvez dê um nó na cabeça de vocês, seja um pouco de cálculo, essas análises aqui no início talvez elas sejam um pouco complexas, tá? Eu vou pedir para que vocês pausem aí o vídeo, beleza? E vão lá, tomem uma água, dá uma descansada, mentalizem esses cálculos que a gente acabou de fazer, qualquer coisa pega um caderno, resolve ele de novo, assiste o vídeo novamente, tá? Mas é importante que vocês entendam certinho como que foi feita essa análise aqui. Eu pretendo resolver mais 2 exemplos aí com vocês, antes de colocar alguns exercícios para vocês fazerem, beleza? Mas é importante que antes de ver esses outros exemplos, vocês entendam certinho o que foi feito aqui com cada um deles, beleza? Então eu vou dar uma pausa aqui, e aí vocês mentalizem esse raciocínio para que a gente possa vir com o outro exemplo a ser resolvido. Pessoal, segundo exemplo aqui, então, nosso objetivo é o mesmo desse primeiro que a gente acabou de resolver, tá? Eu preciso, então, tenho aqui uma associação mista, eu preciso determinar qual que é o valor da corrente e da tensão que nós temos em cada um dos resistores aqui do circuito, tá? Então vamos lá, o primeiro passo sempre é calcular o resistor equivalente, beleza? Do circuito. Então a gente vai calcular e eu quero que vocês observem aqui, ó, que eu já fui deixando desenhado, tá? Os próximos circuitos que vão acontecendo. E é interessante que vocês façam mais ou menos o mesmo processo, beleza? Então para calcular o resistor equivalente, eu sei que vocês estão craques, mas vamos fazer juntos aqui, ó. Mesmo que essa explicação fique um pouco demorada, tá, pessoal? Vocês vão olhando aí passo a passo pra gente aprender, tá? Então, ó, observem que esses dois resistores eles estão associados em paralelo, não é isso, ó? Tá? E aí, pessoal, se eles dois estão ligados em paralelo, eu vou trocar esses dois resistores aqui por um resistor que nós chamamos de RA, não é isso, gente? E aí, ó, depois que eu trocar esses dois resistores por RA, esse circuito aqui de cima ele vai se transformar nesse circuito que nós temos aqui embaixo, não é isso, pessoal? Ó, e aqui nós vamos ter o resistor RA que a gente acabou de calcular, beleza? Então, como é que a gente faz para calcular o valor desse resistor RA, pessoal? É pelo produto pela soma, né, entre esses dois resistores aqui, ó. Então, basta que a gente venha aqui e multiplique, né, ó, 15, né, vezes 10, tá? Dividido aqui, ó, por 15 mais 10, tá? E aí, se vocês executarem esse produto pela soma, vocês vão concluir aí que esse resistor RA ele vai ter um valor de 6 ohms, beleza? E aí depois, pessoal, ó, observem que o circuito ele fica com 3 resistores conectados em série, não é isso? Ó?
E como eles estão conectados em série, para a gente calcular o equivalente entre eles, basta que a gente venha aqui e some os três. E aí, pessoal, depois que a gente somar esses três resistores, todo esse circuito aqui em cima vai se resumir a um único resistor aqui embaixo, e esse último resistor que sobrou aqui seria o nosso resistor equivalente. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente calcular o resistor equivalente, basta vir aqui somar esses três que a gente já obtém o REC aqui do circuito. Então, basta que a gente some ali 4, né, que é o valor do R1, mais 6 ali, que é o valor do RA, que a gente acabou de calcular, e mais 2 ohms, que seria o valor do R2 aqui do circuito, tá, pessoal? Eu vou deixar ele aqui, beleza? Então, 4 mais 6 mais 2, isso aqui me daria um resistor equivalente que vale 12 ohms, tá certo, pessoal? Então, o nosso REC aqui, ele fica valendo 12 ohms, tá? Deixa eu arrumar esse cara aqui para ele não dar confusão. Aqui, ó, é R2, beleza? Aqui, ó, é R2, tá? Beleza, então. Então, a gente segue o nosso cálculo aí, tá? Agora, pessoal, vamos entender o seguinte, né, ó. Conforme a gente discutiu no exemplo anterior, a gente vai analisar esses circuitos do resistor equivalente e vamos voltando aqui até que a gente chegue no circuito que é o que me interessa mesmo, que é o circuito original aqui, tá certo? Então, ó, olhem aqui para o circuito do resistor equivalente, tá? O circuito está fechado, bonitinho, então existe uma corrente que passa por aqui, não é isso? E essa corrente aqui, pessoal, como ela passa pelo resistor total, ela é a corrente total aqui do circuito, tá? Então, nós precisamos calcular o valor dessa corrente, não é isso, gente? Então, para calcular a corrente, lembra que basta a gente fazer a tensão que eu tenho no resistor dividido pelo valor do próprio resistor, beleza? Então, ó, coloquei ali uma tensão que vale 24 volts, dividido pelo resistor que vale 12 ohms, isso aqui me dá uma corrente que vale 2 amperes, tá? Então, essa corrente 2 amperes é a corrente total do circuito. Então, olhem aqui que para o REC, eu já sei a tensão dele, eu já tenho, ó, que é 24 volts, e a corrente dele, acabamos de calcular que é 2 amperes. Então, eu não tenho mais nada para fazer nesse circuito aqui, não é isso? Então, nós vamos voltar um circuito para cima, tá? E aí eu quero que vocês percebam que aqui nós temos 3 resistores a serem analisados, ó, beleza? Então, não se esqueçam que para analisar os 3 resistores aqui, vocês têm 2 perguntinhas a se fazer aí, né? A primeira delas é como que eles estão ligados, tá? Porque se a gente identificar como que eles estão ligados, nós vamos buscar o que é constante para esses resistores. Sempre assim, tá? Então vamos lá, eles estão ligados em série, e vocês sabem que em série a corrente ela é constante, ou seja, a corrente ela é igual para os 3, tá? Mas que corrente que é essa, hein, pessoal? Bom, vamos lembrar que todos esses circuitos, na verdade, são o mesmo circuito, né? A gente só foi diminuindo eles aqui. Então, ó, a corrente que passa no circuito de baixo é a mesma corrente que passa aqui no circuito de cima, ó. Tudo bem, pessoal? Então, essa corrente aqui é a corrente que a gente acabou de calcular aqui embaixo, ó, que vale 2 amperes. E é a corrente total do circuito, não é isso? Então, se o circuito de baixo tem 2 amperes, o circuito de cima também tem 2 amperes, porque ele é o mesmo circuito, tá? Então, essa corrente ela passa pelos 3 resistores, tá? Então agora eu consigo, com esse valor de corrente, calcular o valor da tensão que eu tenho nos 3. Então eu vou calcular, ó, a tensão que eu tenho no resistor R1, e vamos lembrar que para calcular a tensão, pessoal, pela lei de Ohm, é só fazer o valor do resistor vezes o valor da corrente que passa por ele, tá? Como eu estou calculando no R1 aqui, tá? Vamos usar o resistor R1, beleza? Então, ó, o valor do resistor R1 é 4 ohms, tá? E a corrente que passa por ele, acabamos de identificar ali que vale 2 amperes, beleza? Então, pessoal, conseguimos concluir que a tensão que tem ali em cima dele vale 8 volts, beleza? Vamos calcular aqui a tensão que eu tenho, ó, no meu RA, eu vou chamar essa tensão de VA, tá? Basta que a gente multiplique, então, o valor do RA vezes a corrente que tem nele, tá certo? O valor do RA, calculamos ali, é 6 ohms, e a corrente é igual para todo mundo, vale 2 amperes. Então, aqui nos dá um total de 12 volts, beleza?
E por fim aqui, ó, a tensão em cima do R2, vamos chamá-la de V2, tá? Então vai ser o valor do resistor R2 vezes a corrente que passa por ele. Não é isso, gente? Então, o valor do resistor R2 é 2 e a corrente que passa por ele é 2 também, e aqui me dá um total de 4 volts. Pessoal, se vocês somarem essas três tensões aqui, ó, tá? Observem que a gente tem os 24 volts da fonte, ó. E é, na verdade, a teoria do circuito em série, né? Ó, a corrente é igual para todo mundo, tá? 2 amperes, só que a tensão da fonte fica um pouquinho em cada um deles, ó. Então no R1 fica 8, no RA fica 12 e no R2 fica 4. Se eu somar elas aqui, nós temos um total de 24 volts. Isso nos indica que, por enquanto, nós estamos no caminho correto, né, gente? Então, ó, eu já sei a corrente de todos eles, já sei a tensão de todos eles, ó, que a gente acabou de calcular. Eu não tenho mais nada para fazer nesse circuito aqui, então nós vamos voltar um circuito para cima, tá? Então, observem aqui, pessoal, sobre o R1, tá? Eu já sei a tensão dele, ó, V1, e eu já sei a corrente dele também, que é 2 amperes, beleza? Ó, então, sabemos aqui que a corrente dele é 2 amperes, tá? E sabemos o valor da tensão dele, que é 8 volts. Então, sobre R1, por enquanto, nós não precisamos fazer mais nada. A mesma coisa acontece aqui com R2, né, pessoal? Vamos olhar aqui para esse circuito, ó. Esses 2 amperes, eles vêm, chega aqui no nó, tá? Desce um pouco de corrente para o R4, tá? Perdão. Olha, gente, esses resistores estão tudo duplicados, mas vamos arrumar. R3 ali, ó, tá? Desce um pouco de corrente aqui para o R4, deixa eu arrumar ele. Falei para vocês que eu não tenho muita experiência com esse negócio de vídeo, né? Então, negócio ao vivo aqui é meio complicado. Mas vamos lá, não mudou, não deu problema aqui não. Então, ó, desce um pouco de corrente pro R3, desce um pouco de corrente pro R4, tá? Essas duas correntes se juntam e voltam toda ela aqui, ó. Então, nós temos 2 amperes aqui também em cima do R2, beleza? E sobre o R2 eu já sei a tensão dele também. Então, com o R2, por enquanto, nós não vamos mexer. Tá? Então, o que é que nós precisamos analisar aqui, pessoal? Nós precisamos analisar, ó, o R3 e o R4. Então, não se esqueçam das perguntas que vocês têm que fazer. Primeira, como que eles estão ligados? Eles estão ligados em paralelo, tá? Segunda pergunta, ó, na associação paralela, o que é constante, pessoal? Na associação paralela, a tensão é constante, beleza? Onde é que eu vou buscar essa tensão? Pessoal, dá uma olhada aqui para o circuito de baixo e até mesmo para esses 2 resistores. Ó. Aqui no R1 nós já temos 8 volts. Aqui ó, no R2 nós temos 4 volts. Então observem, pessoal, que está faltando esses 12 volts aqui, ó. Beleza? Onde é que esses 12 volts podem estar, pessoal? Só podem estar nessa parte aqui do circuito, tá? Ó. E essa tensão de 12 volts, pessoal, é a mesma tensão do resistor que esses 2 caras aqui criaram. Ó. Quem que esses 2 aqui criaram? Não foi o RA? Então, tudo que está no RA está nos 2. Os 2 criaram RA, então a tensão do RA está neles, beleza? Então, é uma maneira de pensar, ou pensem aqui que está faltando os 12 volts aqui, ó, tá? Que é a diferença das tensões aqui desses 2 menos a fonte menos a tensão desses 2, beleza? Então, com certeza, nesses 2 resistores aqui, nós temos 12 volts, ó, tá? E aí, se eu tenho 12 neles 2, eu consigo calcular o valor da corrente deles. Então, nós vamos aqui, ó, calcular a corrente I3, lembrando que para calcular a corrente, basta que a gente faça tensão dividido pelo valor da resistência. Beleza, pessoal? O valor da tensão é 12 e o valor da resistência dele aqui é 15, beleza? A mesma coisa aqui, ó, para o nosso R4. Então, para calcular I4, tá? Basta que a gente faça a tensão, que é 12, dividido pelo valor da resistência, que é 10, né? Então, pessoal, se a gente dividir esses valores ali, tá? 12 dividido por 15 dá 0,8 amperes, tá certo? E 12 dividido por 10 dá 1,2 amperes. Então, observem, ó, veio 2 amperes, se dividiu em 2 partes, tá? Então, 0,8 veio aqui para o R3 e o restante 1,2 veio aqui para o R4.
E observem que assim a gente já tem os valores das tensões e das correntes de todos os resistores, beleza? Então eu vou dar uma pausa aqui, vamos criar aquela tabelinha para a gente organizar esses valores e aí o nosso exercício ele fica concluído, certo, pessoal? Pessoal, criei então a nossa tabelinha aqui, ó. Então coloquei resistência aqui, tá? Já medida em ohms, tensão medida em volts, corrente em ampere. Aqui os resistores que eu tenho no circuito, basta que a gente venha aqui e preencha ela para a gente poder se organizar, tá? O valor do R1 aqui, pessoal, ó, é 4 ohms, tá? O valor do R2 é 2 ohms, beleza? Valor do R3, pessoal, 15 ohms e o valor do R4 é 10 ohms, tá? Então agora nós vamos procurar essas tensões aqui nesses cálculos que a gente fez, ó. Quantos volts que nós temos em cima do R1, pessoal? Ó, é a tensão V1 aqui, ó. Então nós temos 8 volts, tá? Quantos volts em cima do R2, senhores? Nós temos 4 volts aqui, ó. Então, 4 volts. Quantos volts em cima do resistor R3, tá? Pessoal, em cima do R3 nós concluímos que ele tem a mesma tensão VA, né? Então, ó, 12 volts, tá? E quantos volts em cima do R4? A tensão é a mesma, valendo 12 volts aqui, beleza? Em cima do R1, pessoal, quantos amperes de corrente que nós temos? Em cima do R1, ó, nós temos 2 amperes de corrente, que é a corrente total, ó. Então ela está aqui. Em cima do R2, também, ó, nós temos 2 amperes, tá? Em cima do resistor R3, pessoal, a gente acabou de calcular aqui ó, o valor de I3, ó, são 0,8 amperes, tá? E em cima do resistor R4 nós temos 1,2 amperes. Então tá aqui, ó, resumido todos os valores de tensão e corrente do circuito, tá? Novamente, eu vou resolver mais um exemplo aí com vocês, então novamente pausem o vídeo, mentalizem esses cálculos que a gente fez, tá? Qualquer coisa peguem um caderno, resolvam ele aí e vamos para o terceiro e último exemplo ali que a gente vai resolver. Bom, nesse último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, eu coloquei um circuito um pouco maior aí, que é para a gente treinar bem essa análise de circuitos, tá? Então, o nosso primeiro passo aqui é calcular o resistor equivalente, lembrando que o nosso objetivo é saber qual é o valor da corrente e da tensão em cada um dos resistores desse circuito aqui, beleza? Então, pessoal, se vocês observarem o circuito ó, como um todo, vocês vão perceber que esses dois resistores que nós temos aqui no final, ó, tá? Eles dois estão conectados em série, não é isso, gente? Então, para a gente calcular o resistor equivalente entre eles dois, basta que a gente venha aqui, some eles, tá? E aí eu vou transformar esses dois resistores num resistor que eu vou chamar de RA, beleza? Então o esquema aqui, pessoal, é que vocês venham, desenhem o circuito de novo com esse RA conectado nele, tá? Sem preguiça, beleza? E aí, porque com esses desenhos eles vão ser importantes aí para as nossas análises, tá? Então se vocês desenharem esse circuito com o RA conectado nele, nós vamos ter um circuito exatamente igual a esse que vocês estão vendo aqui agora, tá? Então, esse último resistor aqui, ó, seria o nosso resistor RA, tá? Onde nós vamos simplesmente somar esses dois, tá certo? E aí a somatória aqui, ó, desse 8 ohms mais esse 4 ohms, nós vamos chegar à conclusão de que o nosso RA, ele vale 12 ohms, beleza? E aí percebam agora, pessoal, que esse meu resistor R6 aqui, ó, ele fica conectado em paralelo com esse resistor que a gente acabou de calcular ali, o nosso RA, não é isso? Paralelo, beleza? E aí, pessoal, basta que a gente venha aqui, faça o produto pela soma entre esses dois resistores, tá? E eu vou transformar esses dois resistores num resistor que eu vou chamar de RB, beleza? E aí, pessoal, ó, o meu circuito com o RB conectado, ele vai ficar igual a esse aqui de baixo. Observem que eu só troquei esses dois últimos por um resistor que eu vou colocar aqui e nós vamos chamá-lo de RB, tá? Então, para calcular esse RB, produto pela soma, 24 ali, ó, em paralelo, vou representar assim, tá? Em paralelo com o resistor de 12 ali, beleza? Pessoal, se vocês fizerem esse produto pela soma, vocês vão concluir aí que o nosso RB, ele vale 8 ohms, tá certo? E aí, gente, ó, observem aqui no circuito agora o seguinte, né? Nós vamos ficar aqui com a inserção desse RB, nós vamos ficar com 3 resistores aqui agora que vão ficar conectados em série. Não é isso, gente?
Então, nós vamos resolver esses 3 em série, que basta somar eles, e eu vou substituir esses 3 em série por um resistor que nós vamos chamar de RC. Tá? E aí, pessoal, ó, esse RC, tá? O circuito com RC, aliás, ele vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Observem que novamente eu troquei os 3 resistores, coloquei um resistor RC no lugar dos 3, tá? E esse RC basta que a gente venha aqui, tá? E some esses 3 que nós temos aqui em cima. Então seria 3 ohms mais 8 e mais 9. Fazendo essa somatória, nós vamos concluir aqui que o meu resistor RC ele vale 20 ohms. Beleza, gente? E aí, ó, dando sequência no cálculo desse equivalente, ó, percebam aí agora que o meu resistor RC ele ficou conectado aqui, ó, tá? Em paralelo, né? Paralelo, tá? Com o resistor R3, ó. Então RC e R3 estão em paralelo. Nós vamos fazer o produto pela soma entre eles dois. Isso aqui vai virar um resistor que nós vamos chamar de RD, tá certo? Vamos desenhar o circuito com esse RD conectado e nós vamos ter um circuito exatamente assim, ó. Observem então que eu só troquei, tá? Os 2 resistores, coloquei aqui, ó, no lugar deles um resistor que nós vamos chamar de RD, tá? E esse RD é o produto pela soma entre os 5, tá? Em paralelo com o 20. Façam aí o produto pela soma e vocês vão concluir que o RD aqui ele fica valendo 4 ohms, certo? Por fim, pessoal, o que nós temos aqui, ó, seriam 3 resistores que estão conectados aqui em série, né? Tá? E aí, para a gente calcular o equivalente entre esses 3 em série, basta que a gente some os 3 e aí a gente já vai ter o nosso resistor equivalente do circuito finalmente, né, pessoal? Então, somando os 3 ali, tá? Nós vamos ficar com um único resistor aqui no circuito, que é o meu resistor equivalente, o nosso REC aqui. Beleza? Então a somatória aqui, ó, de 16, né, com 4 ohms aqui do RD, com 30 ohms aqui do R2, tá? Vai me dar um resistor equivalente que vale 50 ohms, beleza? Então, todo aquele circuito que nós temos aqui em cima, ó, tá? Todo ele, beleza? Visto pela fonte, tá? É como se nós tivéssemos um único resistor aqui que vale 50 ohms, beleza? Então, a partir daqui, o nosso objetivo, pessoal, é começar a fazer análise do circuito e calcular a corrente e tensão em todos os resistores e voltando etapa por etapa, beleza? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo aí para poder fazer o acompanhamento junto comigo, beleza? Então, pessoal, dá uma olhada no REC. Eu tenho a tensão do REC aqui, ó, que é 60 volts, e com isso eu consigo calcular a corrente que está em cima dele. Lembrando que corrente basta que a gente faça a tensão, né? Que nesse caso é 60, dividido pelo valor do resistor equivalente, que foi de 50 ohms, tá certo? Fazendo esses cálculos aqui, essa nossa corrente ela vai dar um valor de 1,2 amperes, tá certo, pessoal? Então, ó, essa corrente ela é a corrente total aqui do circuito, né? E ela vale 1,2 amperes, beleza? Observem aqui que sobre o REC eu já sei que a corrente dele é 1,2, já sei que a tensão dele é 60, eu não tenho mais nada para fazer nesse circuito, então nós vamos subir um circuito aqui, ó. Vamos avançar esse circuito, beleza? Pessoal, o circuito de cima é igualzinho ao circuito de baixo. Então, se no circuito de baixo eu tinha uma corrente aqui, ó, de 1,2, no circuito de cima eu também tenho a mesma corrente, que vale 1,2. Beleza? Então vamos só, ó. Então eu preciso preencher aqui os 3 resistores, né? O que eu vou ter que calcular deles aqui? Nós vamos ter que calcular a tensão, porque a corrente dos 3 eu já tenho, ó, vale 1,2, tá certo? Então, seguindo aquele esqueminha daquelas perguntas lá que eu tinha colocado para vocês, ó, primeira coisa, como que os resistores eles estão ligados? E a segunda pergunta que vocês têm que fazer é o que é constante aqui para eles dois, beleza? E aí a gente já consegue fazer os nossos cálculos. Bom, os 3 estão ligados em série, tá? Na associação série, o que é constante é a corrente dos 3 tem o mesmo valor, beleza? Então, para calcular a tensão deles, é só multiplicar o valor do resistor pela corrente que nós temos aqui, ó. Então, o V1 vai ser o R1, que é 16, vezes a corrente que dá 1,2, beleza?
A tensão VD aqui, ó, tá? Vai ser o resistor RD, que foi 4, vezes a corrente dele, que é 1,2, certo? E a minha tensão V2 aqui, ó, tá? Em cima do resistor R2, é só multiplicar ele, que é 30, beleza? Vezes 1,2. Certo, pessoal? Então vamos fazer essas continhas aqui. 16 vezes 1,2 é 19,2 volts, beleza? 4 vezes 1,2 são 4,8 volts, tá? E 30 vezes 1,2, tá? Deu 36 volts. Beleza, pessoal? Então, se vocês fizerem a somatória dessas três tensões aqui, ó, observem que somando elas três, nós temos que ter os 60 volts que eu tinha dado ali para vocês na nossa fonte, beleza? Até aqui está tudo correto. Então, ó, observem que eu tenho dos três resistores, eu sei a corrente dos três, que é 1,2, não é isso? E eu sei também a tensão de cada um deles que estão calculadas aqui, ó. Então, se eu tenho a corrente de todos e tenho a tensão de todos, eu não tenho mais nada para fazer aqui e nós vamos subir um circuito para cima, beleza? Então, subir para cima é tenso, né, gente? Mas vamos lá. Então vamos subir um circuito, tá? Então vamos lá, ó. Observem que o circuito de cima é igual ao circuito de baixo. Sempre vai ser assim, tá, pessoal? Sobre R1, eu já sei tudo que eu preciso saber. Acabamos de preencher ele. Sobre R2, eu já sei tudo que eu preciso saber, beleza? Então quem que eu preciso preencher aqui, pessoal? R3 e o RC, tá? Então olha as perguntas ali, ó. Como que eles estão ligados? Eles estão em paralelo, beleza? O que é constante na associação paralela? Pessoal, o que é constante é a tensão. Isso quer dizer que a tensão dos dois é a mesma, beleza? Pessoal, esses dois resistores fizeram RD, não foi isso? Ó? Então, a tensão é constante, não é? Então, a tensão que está no RD é a mesma tensão que está no R2. Lembrando que o circuito de cima é igual ao circuito de baixo, tá? Então, as três tensões que nós temos embaixo tem que estar aqui no circuito de cima, ó. A tensão do R1 está aqui, a tensão no R2 está aqui, e a terceira tensão aqui, ó, que seria a tensão VD, ela está nesses dois, beleza? Então, essa tensão VD é 4,8. Então, ó, eu tenho 4,8 volts aqui e 4,8 volts aqui no RC. Então, aí a gente pode calcular as correntes deles, não é isso, pessoal? Então, corrente I3... Tá? Para calcular a corrente, é só fazer a tensão dele, né, ó, 4,8, dividido pelo valor que nós temos aqui no resistor, que é 5 ohms. Tá? A mesma coisa para o IC, né, a corrente no resistor RC. É a tensão dele, ó, que é 4,8, tá? Dividido pelo valor do resistor, que é 20. Beleza, pessoal? Então, ó, 4,8 dividido por 5, tá? É 0,96 amperes, beleza? E 4,8 dividido por 20, pessoal, dá 0,24 amperes, tá? Então, observem que agora eu já tenho a tensão dos dois, tenho a corrente deles dois, e esses dois já estavam preenchidos, não temos mais o que fazer aqui. Vamos subir um circuito. Pessoal, de novo, ó, circuito de cima exatamente igual ao circuito de baixo, tá? Tudo que está no circuito de cima está no circuito de baixo e vice-versa. Ó, R1 já foi preenchido, R2 já foi preenchido, acabei de preencher o R3 aqui, ó, tá? A gente já sabe a tensão dele, que é 4,8, e sabemos a corrente dele, que é 0,96. Então R3 já foi também. Quem que eu tenho que preencher aqui, pessoal? R5, RB e R4, não é isso? Então as perguntinhas ali, ó. Como que eles estão ligados? Eles estão em série. O que é constante na associação série? Constante é a corrente, beleza? Isso quer dizer que a corrente que passa nos três é igual. Onde que eu vou buscar essa corrente, pessoal? Nós vamos buscá-la no circuito de baixo, ó. Os três juntos, eles geraram RC, tá? Então, o que eu tenho no RC, eu tenho que usar nos três. A corrente é igual, então a corrente que está no RC vai ser igual para os três.
a corrente que está no RC, ela vale 0,24 amperes aqui, ó, tá? Então podemos concluir que nos 3 resistores que eu tenho aqui passa essa corrente que vale 0,24 amperes. Beleza, pessoal? Então o que nós precisamos fazer aqui vai ser calcular o valor da tensão de cada um desses resistores, né? Então eu vou precisar calcular aqui o valor de V5, tá? Vou precisar calcular o valor de VB, beleza? E vou precisar calcular o valor de V4, tá? E aí a gente consegue determinar o valor dessas tensões. Bom, calcular a tensão é só fazer o valor do resistor, que é 3, tá? Vezes a corrente dele, que é 0,24, não é isso? O valor da tensão em VB vai ser o valor do resistor, que é 8 vezes 0,24, e o valor de V4 vai ser 9 vezes 0,24. Fazendo essas operações aqui, tá? Nós vamos ter que a tensão V5 ela vale 0,72 volts, tá? A tensão em VB ela vale 1,92 volts, tá? E a tensão em V4 ela vale 2,16 volts, certo? Então observem aqui que nós já temos as tensões dos 3 resistores, já temos as correntes dos 3 resistores e não temos mais nada para fazer aqui, tá? Vamos voltar um circuito para trás. Pessoal, observem aqui, ó, R1 já está totalmente preenchido, R2 preenchido, R3 preenchido, R5 a gente acabou de determinar as grandezas dele, R4 também acabamos de determinar. Então faltou aqui a gente achar a corrente e a tensão em cima do resistor R6, tá? E em cima do resistor RA, beleza? Então, ó, observem como que eles estão ligados, pessoal. Eles estão ligados em paralelo. Na associação em paralelo, a tensão é constante, ou seja, a tensão é igual para os dois, tá? E onde é que a gente vai buscar essa tensão, gente? Vamos lembrar que a gente vai buscar no circuito de trás, né? Ó. Os 2 resistores aqui a gente usou para criar o RB, tá? Então, se a tensão é constante, a tensão que está no RB é a tensão que vai estar nos 2, beleza? E quantos volts que nós temos em RB, pessoal? Temos aqui, ó, 1,92 volts. Então, esse 1,92 volts é a tensão que a gente vai colocar em cima de cada um dos resistores aqui. Faltou, então, calcular as correntes deles, não é isso? Então, preciso determinar o valor de I6, tá? E preciso determinar o valor dessa corrente aqui, IA, beleza? Pessoal, corrente, a gente pega o valor da tensão que nós temos aqui nos resistores, né? E divide pelo valor da resistência que eles têm. Então vamos lá, ó, o R6 ele vale 24 ohms, tá? E o RA ele está valendo 12 ohms. Pessoal, 1,92 dividido por 24 dá 0,08 amperes aqui, beleza? E 1,92 dividido por 12 dá o dobro disso, né? Então dá 0,16 amperes aqui, ó, tá? Então observem aqui, pessoal, que se vocês por acaso viessem aqui e somassem essas duas correntes, nós precisamos ter, tá? Ó, como esses dois aqui criaram um resistor RB, somando essas duas correntes, nós temos que ter a corrente que a gente tinha no RB. E dá, né, pessoal? Dá exatamente 0,24 amperes aqui, ó. Beleza? Calculando, então, a tensão nos dois, temos a corrente nos dois, vamos avançar um circuito, tá? E aí, faltou, por último aqui, então, finalmente preencher esses dois resistores, beleza? Eles estão conectados em série, né? Então, a corrente que atravessa os dois tem o mesmo valor. Que corrente que é essa, então, pessoal? Os dois resistores juntos a gente usou para fazer o RA, beleza? Então a corrente que está no RA vai estar circulando aqui por esses dois resistores. Corrente do RA, ó, 0,16 amperes, não é isso? Então a última coisa que faltou a gente fazer foi calcular as tensões deles dois. Ó. Então eu preciso calcular V7, preciso calcular o valor da tensão V8, beleza? Pessoal, tensão, o valor da resistência vezes a corrente que ele tem. Então seria 8 vezes 0,16 aqui, tá? E o nosso R8 aqui, ó, seria 4 ohms vezes 0,16, que é a corrente que eles têm, tá? Pessoal, a tensão ali no nosso R7 daria 1,28 volts, beleza?
e a tensão em cima do resistor R8 daria 0,64 volts aqui, ó. Então, depois de todos esses cálculos, o que faltou a gente fazer é dar uma organizada neles. Eu vou pausar o vídeo aqui para fazer aquela tabelinha e já volto aí com vocês para colocar esses resultados nessa tabela. Pessoal, já criei a nossa tabela aqui então, deixei ela mais ou menos preenchida aqui com os valores das resistências, faltou então a gente preencher os valores aqui das tensões e das correntes, tá? Vamos então sair localizando aqui essas tensões para a gente poder preencher ali, tá? Então vamos lá, ó, tensão no R7, tensão no R8 já tá fácil aqui, tá? Então, ó, V7 deu 1,28 volts, não é isso? Então o V8 aqui, ó, deu 0,64, tá? A corrente aqui, ó, pro R7 e pro R8 é 0,16 para cada um, né? Ó. Então vamos deixar ela aqui, 0,16 para cada um deles, tá? Vamos dar uma olhada aqui no circuito de baixo, ó. A tensão aqui no R6, tá? 1,92. Então vamos colocar ela aqui, 1,92. A corrente aqui, pessoal, ó, do R6 é 0,08 amperes, tá aqui, tá? Vamos aqui, ó, para o R5. A corrente do R5, ó, 0,24 amperes, tá? Ó. Então, 0,24 amperes. E observem aqui que a do R4 também é 0,24. Mas é na corrente, né, pessoal? Então, 0,24 e 0,24 aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Então, faltou o valor das tensões deles, né? Então, vamos lá. O V5 deu 0,72 volts. Então, 0,72 volts, beleza? E o nosso V4 aqui, ó, tá? Ele deu 2,16. 2,16, tá? Vamos abaixar um pouquinho aqui para a gente localizar as informações de R3, ó. V3 está valendo 4,8 volts, tá? Então, V3 aqui, ó, 4,8. E a corrente dele, pessoal, I3 aqui, ó, deu 0,96 amperes. 0,96, tá? Lá embaixo, lá nós vamos ter as informações sobre R1 e R2, ó. A corrente deles dois, tá? É a corrente da fonte, né, ó, que vale 1,2, é a corrente total, né? Então as correntes deles aqui, ó, 1,2, 1,2, tá? E as tensões deles, pessoal, tá? Olhando aqui, ó, V1 deu 19,2 volts e o V2 deu 36, beleza? Então aqui 19,2 volts e aqui deu 36, tá certo, pessoal? Então, por favor, analisem aí esse exercício, esse exemplo que a gente fez, beleza? Qualquer dúvida vocês me chamem lá no WhatsApp, tá? E aí eu vou conversando com vocês pelo grupo ali, beleza? Eu vou deixar uma lista de exercício lá no Google Classroom para que vocês resolvam, entreguem ela para mim valendo nota, beleza? Mas por enquanto assistam aí essa videoaula toda com calma, se necessário pausem, voltem o vídeo quantas vezes for preciso, tá? Mas resolvam, pessoal, vão passo a passo aí que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, beleza? Um forte abraço aí para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!